esperando começar a gravação. Então, gente, olha, para começar hoje, eu trouxe uma leitura. Eu já fiz essa leitura várias vezes com os meus alunos, né, de diferentes idades. Eu gosto muito desse livro porque a gente consegue ensinar questões de higiene, de saúde. Vou compartilhar a tela agora com vocês. Espera aí. Aqui. Estão vendo? O nome do livro é Quem Soltou o Pum. Vou tentar toda semana trazer uma leitura para vocês. Esse livro é bem legal. As crianças se divertem, dá para fazer reescrita de história. Tem outras versões desse livro. Ele fez tanto sucesso que eles já fizeram outros tipos de outras versões de Quem Soltou o Pum. Tem o Quem Soltou o Pum na escola, o Pum e o Piriri do vizinho, tem vários vídeos, tem vários livros. Tem professor que acha nojento. Eu já prefiro utilizar o livro para ensinar questões para a sala de aula, entendeu? Já trabalhei com o primeiro ano, com o segundo ano, com o terceiro ano, com educação infantil. Os maiores, eles conseguem entender o duplo sentido da história melhor, tá? Mas os pequenininhos, às vezes, também conseguem. É muito legal. Bom, a gente sempre começa a leitura do livro pela capa. Então, quando vocês forem começar a leitura com as crianças, né? É interessante vocês aguçarem a curiosidade dos alunos. Instigarem. Olha, o nome do livro é Quem Soltou o Pum. Aí eles já vão arregalar, né? Porque é um tabu. Negócio de pum, de cocô, de xixi, eles vão achar um absurdo. Mas aí você quem soltou o pum? O que será que esse livro vai falar? E mostra a capa e pergunta o que eles acham. E eles vão falar, ué, mas tem um cachorro na capa. O que isso tem a ver? A gente vai ter que prestar muita atenção na história para descobrir. E é interessante, né? Eu tô tentando... A gente voltou presencial agora em Búzios. Então, eu estou tentando ensinar para os meus alunos, eu vou passar isso para vocês também, umas músicas, para que sempre que eles escutem determinada música, eles saibam que aquela hora é a hora da história. Então, eu já estou começando a ensinar para eles algumas musiquinhas. Quando eles escutarem a música, eles já vão saber que agora é a hora da história. Eles já vão se direcionar para o canto da leitura, já vão sentar em rodinha, já vão ficar quietinhos. E aí é interessante falar também para as crianças que quem já ouviu essa história? Aí, se alguém levantar a mão, e aí responde, né? Quem já ouviu, então, não pode contar. E aí, quem conhecer a história não vai contar, não vai dar spoiler, né? Bom, vou começar. Bom, aí sempre mostra, né, as imagens para eles. O meu melhor amigo é o Pum. Aí vocês perguntam, quem será que é o Pum? Quem será que é o Pum? Os maiores, eles já percebem que o Pum é o cachorro, porque eles vêm lá no potinho de comida. Pum. Nada me deixa mais feliz do que soltar o Pum. O cachorro chega, né? Mas às vezes as pessoas olham feio para mim, porque o Pum faz barulho e atrapalha a conversa dos adultos. Meus pais dizem que isso acontece porque tem hora certa para soltar o Pum. E quando eu solto na hora errada, ele incomoda os outros, eu acabo levando um monte de bronca à toa. Então aí a gente mostra, né, a foto que o Pum foi colocado ali solto na hora errada. Eles vão sempre entendendo esse duplo sentido, é muito engraçado. Teve uma vez que eu, assim por distração, soltei o Pum no jardim do prédio onde a gente morava e levei a maior bronca da síndica. Quantas vezes eu vou ter que repetir que eu não quero Pum aqui? Eu vou falar com a sua mãe. E ela falou, e a minha mãe ficou brava de verdade. Ainda bem que depois a gente se mudou para uma casa grande, com um jardim florido maior ainda. Aí era uma festa, eu soltava o pum no quintal e ele não incomodava ninguém. Mas às vezes o pum fazia muito barulho e um dia um vizinho acabou reclamando com o meu pai. Por que será que as pessoas ficam bravas quando eu solto o pum e ele faz barulho? Gente, olha só, vou falar muito sério com vocês. Uma vez eu tive uma turma de quarto ano, que eles eram terríveis. Eles
era um cúmulo da falta de higiene. Eu tive que contar essa história para eles e eles aprenderam, tá? Eles riram pra caramba, eles entenderam perfeitamente. Então, às vezes a gente acha que não, mas é ótimo a gente ter materiais voltados para essa área, né? Bom, por causa desse vizinho, eu tive que começar a aprender o pum toda noite. No começo, eu fiquei triste. Até que eu tive uma ideia genial. Era de noite e eu estava eu estava deitado na minha cama. Então soltei o pum debaixo do meu lençol. Isso a minha mãe nunca descobriu. Tá lá o pum indo para debaixo do lençol. Dormi com ele. Teve também um dia que estava chovendo muito forte. E eu fiquei um tempão prendendo o pum, mas uma hora eu não consegui mais segurar e soltei o pum na chuva. Quando é menor, né? E aí, vocês já descobriram quem é o Pum? Aí pergunta, eles vão responder. Eles, a essa altura do campeonato, eles já vão estar rindo muito e falando, sabe, já sabendo quem é. Depois, ele ficou molhado e com um cheiro estranho e me seguiu para dentro de casa. E minha mãe ficou brava de novo. Os dois molhados lá na sala. Agora é um dia de festa. Olha o menino lá olhando da janela. Tá acontecendo alguma coisa. Em dia de festa, meu pai sempre pede para a gente prender o pum. Ele diz que soltar o pum em festa é falta de educação e incomoda os convidados. Ah lá, o pum fica triste, porque ele está preso. No Natal do ano passado, o pum escapou e emporcalhou a calça da tia Clotilde. E aí meu pai veio e foi logo perguntando na frente de todo mundo: quem foi que soltou o pum? E eu, que não sou bobo, disse que foi o meu irmão. E já estava cansado de passar vergonha e levar a culpa toda vez que o pum escapava. E depois também, eu não sei porquê, meu pai perguntou. Ele sabe muito bem que a primeira coisa que a tia Clotilde faz quando vem aqui em casa é soltar o pum. E aí ele fica em volta dela, fazendo o maior barulho, e ela fica com cara de santa, dizendo que não foi ela. Mas ela não engana ninguém. Todo mundo sabe que é a tia Clotilde que solta o pum. E todo mundo sabe também que não dá pra gente prender o Pum o tempo todo, porque ele não gosta de ficar preso, né? E acaba escapando, a gente querendo ou não. Eu acho todas essas broncas por causa do Pum uma grande injustiça. Tá certo que algumas vezes o Pum faz barulho, em outras ele fica fedido, mas não é culpa minha, não é de propósito. Eu só não consigo segurar ele. Então, é uma linguagem bem tranquila para as crianças entenderem, né? Ele é bem fácil, a compreensão é bem fácil para as crianças. E ele é ótimo, gente. Nossa, dá para trabalhar muita coisa. Né? Dá para trabalhar a questão de higiene, dá para fazer sequência didática, trabalhar as palavras. Né? Quando a gente vai contar uma história, a gente sempre tem que pensar além, pensar na contextualização, o que aquela história vai agregar na vida da criança. Essa semana eu contei uma história muito interessante para os meus alunos, né? Do Ziraldo, chamada As Flores da Primavera. E aí eu mostrei as flores, mostrei a estação do ano, eu contextualizei aquilo. Eu falei que a palavra flor começava com a letra F, e mostrei a palavra primavera, e eles aprenderam que primavera começa com P, e eu falei para eles circularem as vogais da palavra primavera, da gente contar quantas letras tinha a palavra primavera, tudo usando o mesmo material. O tema gerador era primavera, e eu utilizei o livro do Ziraldo. Agora a gente já está mudando de tema. Vou mostrar para vocês, peraí. E agora a gente vai fazer direitos da criança, porque está entrando no mês de outubro, então eu já escolhi uma outra. Cadê? Eu já escolhi uma outra atividade relacionada a esse tema. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. E um outro livro. Eu escolhi o livro agora. A gente vai garimpando na internet, né? Procurando um material gratuito, né? Que a gente, ou então que tenha já o material na escola. Vou mostrar para vocês. Ó, peguei uma estrofe do poema Os Direitos da Criança, de Ruth Rocha. Uma turma de pré-2, tá, gente? Os direitos das crianças. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde, não ter fome, ter segurança e estudar. Então, com esse poema, aí só tá uma estrofe, né? É um poema. Eu vou ler, vou reler com eles.
vou deixar eles manusearem, vou mostrar imagens relacionadas, vou trabalhar os direitos da criança, mostrar os direitos das crianças, que a criança tem que ter lar, e o que é o lar, que criança tem que ter nome, que criança não pode passar fome, que criança tem que ter saúde. O que é saúde? É quando não tem doença, é ter segurança, é estudar. E aí eu tentei fechar, né, tudo isso dentro dessas atividades. Aí tem 2 folhas só, ó. Brincar é um direito de toda criança. Desenhe e pinte a sua brincadeira favorita. Você sabia que a palavra brincar começa com a letra B? Olhe, e eu vou trabalhar as letras da palavra brincar. Vou mostrar o B, que é B de bola, B de brincar. Vou trabalhar o B, B, o som do B, o formato que a boca faz. Tudo isso porque eu li aquele poema, né? Porque eu trabalhei aquela leitura. Então, tudo tem que estar amarrado. Aí aqui eu já mandei, olha, eles vão recortar outras figuras que comecem com B e vão colar no espaço. Ó, eu peguei um trecho da Constituição agora. Ó. Todas as crianças devem ser protegidas pela família, pela sociedade, pelo Estado, para que possam se desenvolver. Observe a palavra criança. Então, eu já peguei a palavra criança lá do poema, que criança tem que ter nome. Então, vou trabalhar a letra C de criança. Eles vão colar bolinha colorida na letra C. Eles já vão aprender que coração também começa com C. Então, tudo ali bem amarrado. Por isso que é muito importante a gente trabalhar a literatura, porque a gente chama a atenção da criança para eles se interessarem naquilo que a gente está trabalhando. Já até coloquei um outro poema aqui, olha. Outras palavrinhas que começam com a letra C. Faço questão de mostrar para que vocês realmente entendam como é que funciona, tá? Se vocês quiserem, eu posso compartilhar, tá bom? Bom, agora eu vou começar a apresentação da aula de hoje. Eu tinha planejado em 2 momentos, que seria sobre os contos de fada, né? A função dos contos de fada na construção da personalidade e do processo de alfabetização. Eu dei uma olhada na plataforma de vocês. Vocês têm lá uma apostila que fala sobre contos de fadas. É a apostila número 5, tá? Depois vocês podem baixar e fazer a leitura. Eu vou apresentar a tela agora com o PowerPoint. Peraí. Peraí. Como tem muitas alunas sem luz, né? A gente está com a turma bem reduzida, tem pouquíssimos alunos hoje. Eu vou fazer só a parte da leitura sobre a função dos contos de fadas, né? Eu tinha feito um outro momento, né? Uma outra atividade, caso desse tempo, que eu sempre deixo alguma coisa preparada ali, caso não dê tempo, caso sobre tempo. Mas a gente terminando, eu vou liberar vocês, porque, né? Coitada das outras. Bem, aceitar aqui mais alguém que está tentando entrar. Acho que é Eduarda. Bom, gente, as histórias, né, assim, os contos de fada, é o que as crianças mais têm acesso. Porque desde pequenas as famílias contam, né? É um livro que sempre tem em sala de aula, que toda escola tem no acervo, sempre vai ter ali um chapéuzinho vermelho, uns 3 porquinhos à disposição do aluno, né? É mais fácil de encontrar. É um livro que é barato. Qualquer feira literária você encontra por R$ 2. Mas não é só porque ele é de fácil acesso que ele é bom, gente. Ele é bom porque ele estimula muitas áreas nas crianças. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá? Vou fazendo a leitura e pausando para poder fazer a explicação para vocês, tá bom? Bom, os contos de fadas abordam inúmeros aspectos da personalidade infantil que são essenciais para a formação de uma boa estrutura psicológica, pois a partir destes, né, desses anos, assim, né, dessa idade, a criança aprende a lidar com os problemas. Como? As crianças elas vão se identificando com as maldades, com as bondades que estão acontecendo nas histórias, tá? Elas vão utilizando os sentimentos mágicos daquela história para poder melhorar o que elas estão sentindo. Peraí, tem alguém tentando entrar. Bom,
Como eu estava dizendo, né? Existe um momento da vida das crianças que elas gostam de utilizar as fantasias, tá? Gostam de utilizar as fantasias, gostam de brincar com situações que são imaginárias e gostam de ouvir as mesmas histórias também. Por mais que elas já conheçam, elas gostam de ouvir. Elas não se cansam de ouvir histórias de contos de fadas, tá? Com histórias de Era uma Vez, de Viveram Felizes para Sempre. Por quê? Porque essa ideia, né, de Viveram Felizes para Sempre, de Era uma Vez, cria uma ideia de esperança na vida da criança. Cria uma esperança que as coisas podem dar certo, que elas podem ter sucesso nas suas dificuldades, tá? Então, elas vão recriando todo o pensamento a partir dessas histórias, tá? Bom, a literatura dos contos de fadas ajuda os professores a entenderem o pensamento das crianças e a ajudá-las a solucionar os seus conflitos interiores. É muito comum que a criança possua um pensamento imaginário e mágico, bem parecido com os contos de fadas. Talvez seja por isso que o entendimento destes contos seja claro e interessante. Peraí que eu me perdi aqui. Bom, o mais interessante é que todo conto tem uma formação moral embutida no seu contexto, como o Patinho Feio, onde as crianças aprendem que não devem ter preconceito nem julgar as pessoas pelas aparências, ou mesmo o Chapeuzinho Vermelho, que ensina que não se deve falar com estranhos nem desobedecer aos conselhos dos pais. Bom, como eu falei, né? A história desses contos, dos contos de fadas, ela ajuda. Ajuda o quê? A criança a lidar com as dificuldades do dia a dia, como assim? Uma dificuldade relacionada à rivalidade, né? Rivalidade, às vezes, entre irmãos, inveja, medo, uma relação com os pais, inferioridade, vingança. E por isso que elas pedem para sempre as pessoas lerem a mesma história, para elas poderem, aquele pensamento, né, aquela história entrar, realmente penetrar no consciente dela, tá? E aí, utilizando esses pensamentos mágicos das personagens, a criança vai ficando cada vez mais aliviada. Aliviada em sentir raiva, porque ela vê que é normal, né? Ela fica aliviada em ter outros sentimentos destrutivos, digamos, em relação a uma bruxa malvada, tá? Ou então sentir medo de um lobo voraz, o lobo da Chapeuzinho, tá? Ou então ela sente um orgulho, ela sente felicidade quando ela vê que o príncipe salvou a princesa e a história chegou num final feliz. E como na vida, os contos de fadas, né, e o medo que é gerado por uma punição é um fator, acaba que sendo limitador para essas crianças. E quando elas escutam essas histórias, né, elas vão abstraindo isso. E elas vão percebendo também que quando uma pessoa é ruim, uma pessoa é má, ela tem uma consequência. E quando a pessoa é boa, ela também tem uma consequência, tá? Então, ela começa a entender que as pessoas, mais que o mal é errado, que o mal sempre perde. Mas quando uma pessoa ganha, quando ela consegue se sair, né, daquele problema da história, ela é o herói, ou então é uma heroína. E isso se torna muito atraente para a criança. Bom, deixa eu passar aqui. Acaba que o PowerPoint que eu fiz, ele se repete bastante, né? Fica repetitivo, mas eu trouxe alguns pontos de alguns teóricos que falam sobre o tema. Bom, o conto de fadas é a cartilha onde a criança aprende a ler a sua mente na linguagem das imagens, a única linguagem que permite a compreensão antes de conseguirmos a maturidade intelectual. Então, ela vai imaginando. Assim, a criança procurará no conto de fadas um significado diferente de acordo com as suas necessidades e interesses em cada fase da sua vida. Os contos de fadas falam de medos, Chapeuzinho Vermelho, né? O medo do lobo mau, de amor, a Pequena Sereia, que ela prefere perder a voz do que deixar o amor embora, de dificuldade, que é Peter Pan, de carência, que é João e Maria, de descobertas, que é Patinho Feio, e de perdas e buscas, que é o Gato de Botas. E muitas outras, tá, gente? Essa citação aí eu peguei de um teórico, Betelhem, e
achei interessante compartilhar com vocês, tá? Bem, como eu estava dizendo, né, essa questão de história e tudo mais, ela prende muita atenção da criança, ela desperta curiosidade, desperta imaginação. Por isso que esse teórico cita que a criança aprende a ler na sua mente a linguagem das imagens, antes mesmo dela conseguir uma maturidade intelectual. Ou seja, antes dessa criança aprender a ler, escrever, somar, ela já sabe ler uma linguagem de imagens, ela já consegue compreender, né, já consegue ter uma compreensão. Por isso que é muito importante o processo de leitura começar cedo, quando essa criança ainda é um bebê. Eu lembro que na semana passada tinha um teórico que falava que assim como a criança precisa do leite da mãe, a criança também precisa da leitura. Então, olha como esses teóricos da área falam que isso é importante, né? A gente vai estar estimulando muito além de só uma alfabetização, de só saber ler e escrever. A gente vai estar estimulando a capacidade intelectual dessa criança. Bom, além, né, de enriquecer, a gente promoveu o enriquecimento mental desse aluno e enriquecimento da vida interior dessa criança também. Todas essas histórias que estão inseridas no crescimento de todas as crianças vão ajudando a construir princípios e a formação do próprio eu da criança. O desígnio dos contos de fadas é um tipo de abertura para novas descobertas de um universo novo e extraordinário, mais próximo da realidade infantil do que da realidade natural. Por meio dos contos, as crianças resolvem suas dúvidas interiores e solucionam problemas que aparentemente para elas não têm solução. Foi o que eu falei. Quando a criança ela tem, quando ela passa a escutar histórias de contos de fadas, ela recria a esperança que tem nela. Né? Elas não se cansam de ouvir essas histórias, porque quando elas escutam viveram felizes para sempre, ou então era uma vez, essa criança ela passa a criar nela a ideia de esperança, que tudo na vida pode ter jeito, que o bem sempre vence, que as coisas vão sempre terminar bem, que tudo tem uma saída, tá? O conto de fada demonstra que para todo problema existe uma solução alcançável, talvez não da forma esperada, mas da forma que propicia um desdobramento do martírio, ou seja, que tudo aquilo que ela sofreu de ruim, o que é bom vai ser muito maior. E, mais uma vez falando, né, assim como nas brincadeiras, os contos de fadas têm um papel fundamental na vida do aluno, tá? Tem um papel importante no desenvolvimento emocional dessa criança. Porque é assim, quando ela escuta e ela se coloca no lugar daquela princesa, daquele príncipe ou então daquela bruxa, ela tem um enriquecimento interior e ela passa a compreender muito melhor as suas emoções. Vocês estão conseguindo entender? Que eu estou falando muito. Não? Sim, sim. Sim, tá dando para entender. Sim. Enquanto diverte a criança, o conto de fadas esclarece sobre si mesmo e favorece o desenvolvimento da sua personalidade. Oferece significado em tantos níveis diferentes e enriquece a existência da criança de tantos modos que nenhum livro pode fazer justiça à multidão e diversidade de contribuições que esses contos dão à vida da criança. Quem está falando isso é esse Betelhem aí, ó, Betelhem. Ele é um teórico da área. Então, olha como ele diz, né? Ele estudou para isso. Ele com certeza está falando de algo que ele testou e aplicou e encontrou um resultado. Então, olha como ele fala, que enriquece a existência da criança de tantos modos que nenhum livro pode fazer justiça à multidão e diversidade de contribuições que esses contos dão à vida da criança. Ele está falando de contos de fadas. Muito interessante isso, gente. Eu, assim, não tinha noção antes de como são importantes. Hoje, já em sala de aula, a gente vê o quanto é importante. Então, vocês estão tendo esse conhecimento antes de irem para a sala de aula. Deem valor a isso, né? Utilizem esses livros em sala. Vou trabalhar a letra C, conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Vou trabalhar a letra P, conta a história do Patinho Feio. Vou trabalhar a letra R, conta a história da Rapunzel.
usa isso a favor de vocês, tá? Bom, diz ainda a Bethlen que o conto de fadas tem um efeito terapêutico na medida que a criança encontra uma solução para as suas dúvidas através da contemplação do que a história parece implicar acerca dos seus conflitos pessoais nesse momento de vida. Então, ali, se ela tem um problema de difícil solução, que ela não consegue, que talvez isso seria resolvido com um psicólogo, né, que tem uma formação mais adequada, ele sabe o caminho, o melhor caminho, às vezes, do que um professor, né, porque ele está mais dentro dessa área, ele tem uma estratégia muito melhor, talvez, que a nossa. Às vezes, você, numa história, você consegue ajudar essa criança. Outra coisa, gente, essa questão da leitura, né, da leitura dos contos de fadas, ela precisa ser estimulada para os pais, pelos pais. Nós, enquanto professores, precisamos falar disso em reuniões de pais, né, e ela deve ser estimulada para que os pais façam nas crianças de uma forma natural, né? Com o objetivo de quê? De promover uma iniciativa, de promover o desenvolvimento intelectual dessa criança. E os pais, eles podem brincar com as crianças, né? Criar esse hábito de construir uma fantasia, de criar uma história, de ler uma história, sempre respeitando a vontade das crianças. E é muito interessante que isso está se perdendo. Isso se perde, porque os pais hoje em dia eles estão tão ocupados, não, assim, não é que eles sejam negligentes, mas muitos trabalham tanto que às vezes essa tarefa da história fica sendo delegada apenas para a escola. Então a escola às vezes faz, né, a leitura, sendo privada, sendo pública, o professor ele sempre, não é porque a escola pública que não vai ter leitura, o professor procura, né, fazer leitura para as crianças. Eu percebo isso tanto na escola pública quanto privada, mas acaba ficando apenas na escola, porque muitos pais hoje não têm tempo. Então, é muito importante que vocês, enquanto futuras professoras, quando estiverem em sala de aula, resgatem isso com os pais, deles fazerem, deles não deixarem de trabalhar isso com as crianças. Estão entendendo, gente? Sim. 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 Quem não gosta de uma bela história com muito suspense, ingredientes mágicos, personificações humanas, animais encantados, amuletos e bruxas? Todos nós gostamos, adoramos esse gênero literário, nessas histórias. Pode ser com H, tá, gente? Histórias ou histórias. Não tem problema. Podemos voar, liberar nossa imaginação, nos encantarmos sobre heróis, lutarmos pelo bem, pela coisa boa, pelo mesmo ideal. Essa é a diferença entre um conto de fadas e uma história comum. Peraí. Essa questão de mito, né, de fantasia, de inusitado, ele já faz parte da criança desde quando ela nasce, tá? Por quê? Porque né, ela não entende o mundo como um adulto. E a primeira coisa que ela vai tentar fazer é tentar falar. Porque ela vai escutar a mãe falando, ela vai escutar o pai falando. Então, a gente precisa falar, contar a história para as crianças, né? É por meio desses símbolos, dessas personificações humanas, são animais que falam, né? Animais encantados, amuletos, o mito, aquilo que é inusitado, aquilo que é fantasioso, é através disso que uma pessoa ela exprime pensamentos desde quando ela é muito pequena, tá? Isso é fato. Ela coloca para fora através de tudo que é símbolo, de tudo que é diferente, é através de metáforas. Então, esses contos, além de trabalhar a questão emocional da criança, ela ajuda a uma aquisição de conhecimentos e levam as crianças a conviver em harmonia uma com as outras, tá? Quando elas têm um conflito, elas vão superando na mesma medida que ela cresce. Quando ela cresce de estatura, né? Cresce fisicamente, mas também ela cresce de forma cognitiva, tá? E assim ela vai estruturando a sua personalidade. E é por isso que a gente precisa compreender todo o potencial que os contos de fadas apresentam para a gente enquanto professores, tá? E tudo isso que está guardado dentro desses contos, a gente tentar aproveitar tudo isso. É legal também, né, que
Assim, não é algo impossível. Então, muitos pais, muitos avós, muitos professores, eles ajudam as crianças e quando essas crianças vão para casa, elas também pedem para que os pais contem histórias. E esse momento, ele não é só para poder estimular a criança na leitura. Ele vai além, porque ele tem um ponto muito grande no desenvolvimento infantil. Ele aproxima o pai do filho, a mãe do filho, o professor do aluno. A gente se aproxima, tá? Bom, portanto, os contos de fadas são ótimos para a formação da personalidade, pois por meio deles a criança percebe que é possível vencer obstáculos, porque no final o herói sempre vence. E com esta intenção de repetição, que os contos se internalizam nas crianças e assim também ajudam a superar as dificuldades encontradas durante o processo de alfabetização e letramento. Então, mais uma vez, né, o texto, né, esse parágrafo aí, ele mostra que essas histórias que são infantis, elas auxiliam na imaginação criadora, né, de levar a criança a viver como sua a experiência que não é dela, a experiência de uma história, então a experiência que é de outra criança, de outras crianças que foram pelo mundo, então desejaram viver suas próprias emoções. Como assim? A gente pode pedir para uma criança pegar uma história que ela já sabe e recontar. Então, mais uma vez, ela vai se colocar no lugar do outro, tá? E é isso. Deixa eu parar aqui. Gente, esse ronco é o meu cachorro, se vocês estiverem ouvindo. Vou mostrar um negócio aqui para vocês. Espera aí, gente. Espera aí, tá, gente? Só um minuto. Uma outra coisa importante que eu queria falar é sobre a função das histórias e dos contos de fada na vida das crianças. Se a gente for reparar bem, nenhuma das histórias tem a mãe. A única mãe, ou as duas únicas que aparecem são a mãe do Chapeuzinho Vermelho, que só manda ela não ir pela estrada da floresta, que ela não obedece. E a mãe nunca mais aparece. E a mãe da Bela Adormecida, que continua viva, mas ela nunca abriu a boca na história. O pai é que manda quebrar todas as rocas e tal, mas a mãe não aparece. E aparece na figura de mãe, geralmente, as madrastas. Isso não é à toa. A mãe não está na história exatamente para o que eu queria. E é importante que não esteja.
exatamente para que a criança comece a partir daí, dessas fantasias, começar a construir a sua autoconfiança, o seu poder de autorregulação, de lidar com as coisas. Olha, as coisas são assim. E aí a criança vai crescendo, vai se tornando independente. Quando a criança pede para repetir 1000 vezes a mesma história, que a gente não aguenta mais, e a criança ainda quer, ela quer elaborar essa questão da autonomia. Por isso é que o ideal de mãe é a mãe suficientemente boa. É aquela mãe que, embora permita que a história aconteça, acolhe depois, quando precisar. Igual o Procurando Nemo. Quem procura o Nemo é o pai. A mãe já não existia, senão o Nemo não teria sumido. Né? Então, essa função materna de proteção, de acolhimento, ensinar a criança que ela agora está tudo bem, passou. Isso é muito a função da mãe. E também por isso é muito importante ler histórias, contos de fada para as crianças, porque é assim que elas vão elaborando as suas questões, as suas angústias, os seus conflitos. É uma doutora, gente, na área. Tá vendo como é bom? Muito legal, né? Vou ler para vocês uma história diferente, porque os contos de fadas eles vão sendo adaptados ao longo do tempo, né? Eu lembro que no meu ensino médio eu li um livro horrível chamado A Psicanálise dos Contos de Fadas. E ele explicava como que isso surgiu, como os contos de fadas surgiram. E eles surgiram porque eles queriam ensinar para as crianças, né, boas maneiras, mas também tinha um fundo meio mal. Freud explica isso. Estou procurando as palavras para não falar de maneira escrachada. Mas, por exemplo, na Chapeuzinho Vermelho, o lobo, quando é falado que o lobo queria comer a Chapeuzinho, vejam se vocês conseguem me entender. Teria um duplo sentido. Conseguem entender? Não seria de comer, mas um sentido sexual mesmo, de fazer mal àquela menina. E Freud, ele explica isso quando ele fala que a Chapeuzinho é vermelho, porque ela chegou na fase de maturidade sexual. Então, assim, caso vocês queiram aprofundar a leitura, né, nesse sentido, vale a pena vocês lerem, porque é algo que pode cair em concurso, porque está na área, né, na área específica do professor, né, de conteúdo mesmo. Mas todas as histórias de contos de fadas, elas acabam tendo um fundo mesmo. Mas, assim, de qualquer maneira, a gente ensina muito para o aluno, tem uma questão moral. Chapeuzinho Vermelho é uma história que ela ensina que a criança não pode falar com estranhos, que ela não pode aceitar nada de ninguém, que ela não pode falar para onde ela está indo se ela se perder. E esses contos, por esses motivos e muitos outros, eles vão sendo adaptados. Eu trouxe uma adaptação diferente para vocês de Chapeuzinho Vermelho para a gente ler agora no final da aula. Calma aí. Aqui, peraí. Uma Chapeuzinho Vermelho. Eu encontrei esse livro pesquisando contos de fadas modernos para vocês. Foi num site chamado Revista Crescer. Aqui. 6 contos de fadas moderninhos para ler com as crianças. Aí tem umas sugestões aqui. O Fantástico Mistério de Feiurinha. Vocês conhecem esse da Feiurinha? É muito legal esse, eu gosto muito. É diferente, porque são todas as princesas juntas. Tem o filme da Xuxa, eu já vi esse filme com as crianças, é bem legal. Mas mais legal ainda é a gente contar a história. O Príncipe Cinderelo, esse eu não conheço. Uma história meio ao contrário, Ana Maria Machado. Gente, essa mulher, ela é muito boa. Os livros dela são muito legais. A verdadeira história dos 3 porquinhos pelo lobo. Então, é o lobo contando a história. Esse aqui é muito legal. Até as princesas soltam um pulo. Eu já li também quando eu estava trabalhando lá com a turma do 4º ano, que eu contei para vocês. Eu li essa história. Eu conheci nessa época. Acabou. Agora eu vou mostrar para vocês esse livro do Chapeuzinho Vermelho.
É só pra gente conhecer, tá? Eu não concordei de passar com para as crianças, porque eu achei o final meio estranho. Uma Chapeuzinho Vermelho. É o lobo que tá aí, estão vendo? Ele é grandão. Ai. Gente, isso aí é um livro mesmo, tá? Não é um rabisco de uma criança, não. É um livro mesmo. Ai. Aonde você vai? Ué, vou pra casa da vovozinha. Melhor vir comigo. Aonde? Até a mesa. E aí pergunta, o que será que esse lobo vai fazer? Sempre instigando, se vocês quiserem contar, né? As crianças. Vamos comer? A Chapeuzinho pergunta. Ele tá ali colocando o babador, né? O paninho, o guardanapo. Sim, vamos comer. Um pedação de carne bem vermelha e sangrenta. Ele já abre o bocão para poder comer a Chapeuzinho. Ah, que orelhas enormes você tem. É para te escutar. Você também é bem peludo. E tem uns olhos bem grandes, sabia? E tá lá o lobo lá com a bocarra aberta, né? Gente, que dentões. São para te comer. Senhor. Não? Você tem mau hálito. Eu? Eu tenho uma bala. Ah, obrigado. Engole. Ah! Ah! Tolinho. Acabou a história, gente. Ou seja, ela matou o lobo. Então analisem as histórias antes. No final de Imagina tudo, ela que contando essa matou. história para as crianças. Eu falei, gente, não tem condição, as crianças vão ficar traumatizadas. As crianças vão falar, meu Deus, ela matou o lobo. Quando eu encontrar alguém ruim, eu vou também fazer isso. Não, porque a gente vai ensinar para as crianças tentarem se defender. Não sei, né? Depende aí do projeto político-pedagógico. Eu não contaria. Mas eu quis trazer para vocês. Até o público-alvo, né? Porque assim, eu acho que para criancinha é um pouco pesado. Agora, para uma criança mais evoluída, tipo, olha aqui, uma forma diferente de olhar a história do Chapeuzinho Vermelho, mudando a perspectiva da criança. Perfeita a sua colocação. Imagina que é uma turma de quinto ano. Eles já estão indo ali para o Fundamental 2, eles já estão de saco cheio de ficar com os menores. E aí você conta essa história. E aí você conta a história original. Você conta essa história da Chapeuzinho Vermelho. Você conta a história da Chapeuzinho Amarelo. Não sei se vocês conhecem, é de Chico Buarque. Chapeuzinho Amarelo. Tem também um poema que se chama O Mal do Lobo Mau, que o lobo mau se apaixona pela ovelha. Então a gente tenta criar de várias visões. E aí dá para fazer uma reescrita de final da história. Dá para estimular essas crianças a mudarem essa história e refazerem um livro. Muito legal. Eu trabalhei numa escola que todo ano a diretora fazia um mega evento para exposição de livros, era um café literário, e os alunos escreviam livros e publicavam. Vou mostrar para vocês, é da Estante Mágica. Tem escola aqui em Rio das Ostras que faz isso, olha, vou mostrar para vocês. Transforme seus alunos em autores do próprio livro. E aí a escola se cadastra. E aí o professor, ele cria o texto para o aluno. Não, o aluno cria o texto, vai criando ali com o professor, né? Ou então sozinho. E o professor vai ficar responsável por digitar esse texto no site da Estante Mágica. Depois, o aluno vai desenhar as histórias, as páginas, né, da história. Fica muito bonito. Deixa eu mostrar para vocês. Tem um aqui. Entenderam? A imagem é escaneada, enviada, as imagens que os alunos desenharem das páginas. Dá para fazer com criança pequena, gente, é muito legal. Eu já produzi esse livro com uma turma de terceiro ano.
e produzir o livro com uma turma de pré-1. No de pré-1 eu pensei, meu Deus, não vai dar certo. E aí eu chamei uma de cada vez e as crianças inventavam as histórias e depois eu chamava um de cada vez para desenhar. Muitas coisas eu ficava sugerindo, eu falo, você desenhou aí uma... Você vai falar sobre a bruxa agora? Desenha a bruxa aí. Nessa página vai ter um desenho da bruxa. E aí eles faziam e dava tudo certo. Ficava lindo. Eu queria ver aqui um pronto. Deixa eu ver se eu acho. Vou mostrar. Aí o pai compra, né? A criança aqui escreveu. Vou ler essa página. O nome da história é A Família Vampiros, Desirê Cotarelli de Andrade. Foi uma criança que escreveu. Em uma bela noite, numa cabana não tão distante, vivia uma família de vampiros. Quem é responsável por digitar é o professor. Eu digitava os livros dos meus alunos lá no site e escaneava o desenho de determinada página e mandava. E eles mandam o livro pronto, em capa dura. Fica uma coisa linda, linda. Então imagina, gente, pegar essa história aí da Chapeuzinho Vermelho que mata o lobo e recontar uma história, fazer uma história diferente. Fica muito interessante. E aí tem os temas, né? Eu lembro que quando eu fiz, tanto no pré-1 quanto no terceiro ano, eu escolhi tema livre. Porque eu queria deixar os meus alunos à vontade para fazerem sobre o que eles quisessem. Mas tinha professores que escolhiam animais, contos de fadas. Cada turma escolhia um tema. Entenderam? Preservação ambiental, cada turma escolhia. E era muito legal. Deu super certo. Deu trabalho, mas ficou lindo. Então, uma sugestão que eu dou para vocês, né, para levar quando vocês estiverem lecionando e tudo mais. E é isso. Semana que vem a gente vai conversar sobre a importância, né, da leitura escrita para essas crianças, a importância da criança escutar histórias, dela ler histórias. A gente vai puxar mais para esse lado. Vamos falar um pouco sobre o Monteiro Lobato, né? O dia do livro infantil é o dia dele, é o dia que ele nasceu. Então, é muito importante falar sobre ele também, apesar de ter tido algumas falas bem racistas em alguns textos. É necessário que a gente fale, porque ele fez muita coisa pela leitura brasileira. E tudo isso eu vou trazer para vocês na próxima semana, tá bom? Para a semana que vem, eu gostaria que vocês pesquisassem o que um ambiente alfabetizador deve ter e o que um cantinho da leitura também deve ter, tá? Tragam para a aula, não para me entregar, mas para a gente debater, falar uns para os outros o que a gente pode fazer de diferente num cantinho da leitura. Um cantinho da leitura não tem que ter só estante com livro. O que mais um cantinho da leitura pode ter? Tudo isso influencia no ambiente alfabetizador. E é isso que eu quero que vocês tragam para a semana que vem. Façam essa pesquisa para a gente poder debater, tá bom, gente? Eu conto com a participação de vocês, tá? Ok. Por favor. E vou parar a gravação agora. Foi 1 hora aí, né, de aula. Tentei fazer